Olá, meu nome é Guilherme Souza, sou mestrando em Engenharia e Tecnologia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná e agora vou apresentar o trabalho sobre a extração de queratina na farinha de pena de frango. Esse trabalho ele também conta com a participação da doutora Gláucia Burim, da professora doutora Graciela Muniz e do professor doutor Elton José Alves. Então, dando início ao trabalho, nós podemos ver nos últimos anos grandes avanços da indústria avícola, em especial no Brasil. E de acordo com os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, o país foi o terceiro maior produtor mundial e liderou as exportações de frangos no ano de 2020. Porém, com esse grande crescimento da indústria avícola, há também um aumento considerável na geração de resíduos. E esses resíduos, se eles não forem gerenciados da forma correta, eles podem causar impactos negativos ao meio ambiente. E uma forma de minimizar esses impactos é realizar o reaproveitamento desse material. E uma dessas alternativas é a extração de queratina. Por isso, esse trabalho ele tem como objetivo extrair a queratina da farinha de penas de frango, FPH, por hidrólise alcalina, utilizando um planejamento estatístico de experimentos. Nosso objeto de estudo, que é a farinha de penas hidrolisadas, ela tem origem da empresa Sanimax, em Tupaci, no Paraná. A composição desse material é 40% de penas de frango mais sangue coagulado e 60% de água do processo de depenagem. Essa farinha ela passa por um processo de hidrólise por vapor saturado em uma pressão aproximada de 2 bar, temperatura de 120 graus e tempo de 30 minutos, em reator encamisado. A tabela número 1 apresenta a caracterização dessa farinha de pena hidrolisada. A primeira coluna, ela representa os parâmetros e a segunda coluna, os valores, em porcentagem. Então, para a umidade, teve um valor de 4,2, com um desvio de 0,2, cinzas de 1,40 e um desvio de 0,02, e lipídios 6,5 e um desvio de 0,4. A obtenção da queratina foi por meio de uma extração alcalina, utilizando NaOH, e também utilizou-se um planejamento composto central 2x2, onde 2 fatores foram avaliados em 2 níveis, sendo eles a temperatura e o tempo, e também realizou-se a triplicata do ponto central. As amostras de FPH elas foram adicionadas em solução de NaOH 2 molar, numa proporção 1:20, de massa de farinha de pena por volume de solução de NaOH. E essas amostras passaram por agitação magnética de 350 RPM. A tabela 2 ela apresenta as corridas do planejamento experimental. Na coluna 1, ela mostra as corridas, então foram realizados 11 experimentos, e aí em seguida são apresentados a temperatura e o tempo de extração, respectivamente. Agora, na figura 1, é apresentado a solução após a agitação magnética, e a figura 2 é uma foto do resíduo gerado no processo de extração da queratina, ou seja, quando nós realizamos o peneiramento. Esse peneiramento ele é realizado antes da filtração para facilitar esse segundo processo. Então, aqui na figura número 3, apresenta um exemplo de como é realizado a filtração a vácuo. E agora, na figura número 4, ela representa a solução após essa filtração, e a figura número 5 é a queratina precipitada. Esse processo de precipitação, ele acontece ajustando-se o pH da solução filtrada para 4,5, que é o ponto isoelétrico da queratina, utilizando solução de HCl 2 molar em temperatura ambiente. Depois de precipitada, a queratina ela passa pelo novo processo de filtração a vácuo, onde ela fica desta forma, como nós podemos observar na figura 6. Então, após 36 horas de secagem, nós temos o material de queratina desta forma. Este é o cálculo de rendimento direto de extração de queratina. Então, o RD que nós utilizamos para calcular o rendimento, ele nada mais é do que a massa de queratina seca pela massa inicial de farinha de pena hidrolisada vezes 100. E agora, apresentando um pouco mais sobre os resultados, nós temos aqui na tabela 3 os resultados de rendimento direto de extração da queratina. Então, na primeira coluna mostra as corridas e nas colunas seguintes são apresentadas a temperatura e o tempo de extração e também o rendimento de extração, respectivamente.
Então, nós podemos observar que, de forma geral, houve um aumento da temperatura, que com o aumento da temperatura diminuiu o rendimento direto, indicando aí uma possível degradação térmica da proteína. Mas, em contrapartida, o aumento do tempo aumentou o rendimento direto. A figura 9, ela apresenta o gráfico de Pareto. Nesse gráfico, nós podemos observar que a temperatura apresentou efeitos lineares e quadráticos significativos. Observe-se também que o efeito da temperatura ele foi negativo para o rendimento direto de extração. Já em relação ao tempo, ele apresentou um efeito positivo, porém ele não foi significativo. Aqui na figura 10, temos uma representação da superfície de resposta para o rendimento direto em função das variáveis temperatura e tempo de extração. E como conclusões do trabalho, nós temos que a hidrólise alcalina ela é um método de baixo custo e com um impacto ambiental baixo, e nós podemos ver que a produção de queratina em escala maior é possível. Então, de acordo com a nossa pesquisa, evidenciou esse potencial da técnica. E, como proposta de novos estudos, pretende-se desenvolver e avaliar a aplicação da queratina em biomateriais compostos, nanopartículas e hidrogéis. Então, para finalizar, nós gostaríamos de agradecer às instituições que ajudaram na pesquisa, a CAPES com a minha bolsa, com o financiamento da minha bolsa de mestrado, o programa de pós-graduação PPGETA, o laboratório LabMater, foi onde nós desenvolvemos a pesquisa, e as instituições parceiras do programa. Muito obrigado.